Boa noite, voltamos aqui no nosso estudo da terceira parte, né? Cristiane aí, ela falando sobre perispírito, e hoje nós encerramos a aula passada, né, o estudo passado, com o texto do trabalho a servindo, né, a lei do trabalho. E hoje nós vamos começar a lei da reprodução. E esse tema, que são as questões 686 em diante, ele abrange os seguintes itens, né? População do globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato e poligamia. Acredito que a gente não consiga terminar o assunto só com o estudo de hoje, né? Mas vamos continuando, né? Então, que a espiritualidade maior na casa nos intua, né? Abra a mente e coração para que a gente faça um bom estudo. Esse tema, né, a lei de reprodução, é bom que a gente preste atenção, que eu gosto de dizer o seguinte, né? Existe a religião dos espíritos, a religião dos espíritos é lá, mais de lá, né? Existe o espiritismo, né? O espiritismo são nós, aqui na seara do Pai, né? Tentando fazer um trabalho aí de evolução espiritual e tudo mais. Existe a opinião de espíritas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando estuda assuntos, principalmente assuntos que a modernidade ele tenta esticar a lei na parte ética, né? Então, vamos tentar procurar nos ater no nosso estudo aqui, falando da lei da reprodução. E existem vários casos a serem avaliados, né? Por exemplo, a respeito do aborto, né? O espírito e os espíritos, ou seja, tanto o pessoal do lado de lá, quanto nós espíritas, nós somos contra o aborto. Então, assim, não existe casos e casos, existem reações humanas de pessoas que militam na doutrina espírita e que elas proferem a sua opinião. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem textos do Emmanuel que ele deixa muito claro que o nosso livre-arbítrio ele é controlado exatamente em função do nosso estágio espiritual, porque se deixasse nosso livre-arbítrio aí literalmente livre, como a gente acha que nós nos comprometeríamos de tal forma que eu acredito que a infinidade de reencarnações que nos aguardam não seria suficiente, né? Nós vemos que mesmo com esse controle que a gente vê nas obras do Chico, nas obras da Jonas de Anjos, explicando que há um controle da espiritualidade sobre nós, para evitarmos que a gente literalmente enfie os pés pelas mãos, ela é justamente para nos proteger, e mesmo assim a gente faz muita barbaridade. Tá? Então, assim, só para começar esse estudo, para a gente se ater no que Kardec falou. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que esteja ao meu alcance para responder, sinta-se à vontade. Né? Então, começando o estudo de hoje, a primeira pergunta, né, ele fala sobre a população do globo, na hora que ele conversa sobre a população do globo. Ele pergunta se a reprodução dos seres vivos é uma lei natural. Isso é evidente, ele responde. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. E é muito importante a gente lembrar que os espíritos não precisam do mundo físico, né? Nós não... o mundo espiritual continuaria existindo se não existisse o mundo físico. Nós não precisaríamos disso, mas a caridade do Pai é tão grande, a misericórdia, o amor do Pai é tão grande, que ele nos permite essa experiência física para que a gente consiga adquirir as melhorias morais e espirituais que eu sempre falo aqui, né? Então, lembrando disso. Então, é da lei natural? Sim, é da lei natural. Por quê? Porque o Pai criou o mundo físico, não vamos discutir o porquê, né?
Então, assim, é da lei natural a reprodução. Por quê? Porque o mundo físico precisa dessa reprodução para continuar existindo, né? E outros espíritos também continuarem encarnando. Não só estamos conversando aqui sobre os espíritos, né, que regem o universo, como também as plantas, os animais, tudo isso. Faz parte da lei natural e é uma lei muito importante, né? Então ele continua: se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva sobre a Terra? Aí ele responde categoricamente: não. Deus a isso provém e mantém sempre o equilíbrio, não faz nada que não seja útil. O homem que vê apenas um ângulo do quadro da natureza não pode julgar a harmonia como um todo. Olha que frase importante essa. O homem que vê apenas um ângulo do quadro da natureza não pode julgar a harmonia como um todo. Inclusive, na época, né, que estava sendo conversado isso, que estava discutindo isso, ele tem até uma observação que existia um tal de Malthus, né, que ele tinha uma teoria materialista sobre esse problema da superpopulação. E aí a Joana de Ângeles, ela fala: ninguém pode formular uma perfeita visão do porvir para a humanidade. E os futurólogos que aí se encontram têm estado confundidos pelas próprias previsões, nas surpresas decorrentes da sucessão dos acontecimentos ainda nos seus dias. A cada instante, recursos novos e novas soluções são encontradas para os problemas humanos. Em toda parte, na criação, vigem as leis do equilíbrio, particularmente do equilíbrio biológico. Olhem de redor e concordarás. Os animais multiplicam-se, as espécies surgem ou desaparecem, por positivos evolutivos naturais, se bem que nós estamos contribuindo bem para trabalhar essa harmonia, né? O fantasma da fome de que se fala, mesmo quando a Terra não possuía superpopulação, como as pestes e as guerras, dizimou no passado cidades inteiras, países inteiros. Conserva os códigos morais inculpidos no espírito e organiza a tua família, confiante, entregante a Deus e porfiando no bem, porque, em última análise, dele tudo procede como atento Pai de todos. Então, é muito interessante essa pergunta, né, na hora que ele fala: não vai chegar um momento que a Terra não vai aguentar? Olha, se continuarmos com o nosso egoísmo, né, a Terra não aguenta nos manter, mas a Terra continua. Até isso, nós somos egoístas. Porque a gente, quando fala que a Terra não aguenta, a gente pressupõe que para a Terra existir, precisa da gente. Não, não precisa de nós, seres humanos, para a Terra existir. Nós, seres humanos, nós não estamos destruindo a Terra, nós estamos destruindo o melhor habitat para nós desenvolvermos aqui na Terra. É diferente, né? Então, que fique claro isso. É aí como a Joana de Ângeles falou. Se você organizar a sua família, se pautar pela moralidade, tudo isso, então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que cabe todo mundo, né? Deus não vai julgar... Deus não vai julgar coisa assim na galega, né, que eu gosto muito de falar. Um exemplo que eu gosto muito de dar, que nos anos 60, houve né, com a invenção da pílula, vamos dizer assim, né? Então houve um aumento na sensualidade e era para o mundo não se reproduzir, né? Era para o mundo, porque estava tudo tão controlado, todo mundo com método contraceptivo, aquela coisa toda, e o mundo continuou se reproduzindo, e o mundo continuou crescendo, e os métodos infalíveis continuaram falhando, né? Então, assim, eu gosto de dizer, eu gosto de dar isso como exemplo, né? Nós temos que tomar cuidado de achar que coisas momentâneas estão fazendo parte de um todo melhor planejado pelo Pai, né? Então, vamos tomar cuidado aí nas nossas interpretações. Então, voltando aqui na pergunta, a próxima pergunta que ele faz é a respeito de sucessão e aperfeiçoamento de raça. Esse item em si, às vezes o Kardec é mal interpretado, e tem alguns livros que vem até uma nota explicativa, né, para mostrar que o Kardec não está querendo dizer que uma raça é superior à outra na hora que ele fala sucessão e aperfeiçoamento de raça. Se você parar para pensar do jeito que éramos, né, lá na época do Cristo, hoje somos uma raça aperfeiçoada, mas não menosprezando as raças que existiram naquela época, né?
eu brinco muito com as pessoas, que tem acontecido isso hoje na nossa sociedade, que é o quê? Eu discutir ações passadas à luz de uma ética de hoje. E aí eu começar a julgar aquelas pessoas daquela época, né? Então, por exemplo, eu falar lá no passado as atrocidades que eram cometidas em nome de Deus, então, né, vamos matar um bezerro, vamos matar um boi, vamos fazer isso, e começa, nossa, olha que coisa mais antiecológica. Não faz sentido esse tipo de raciocínio. E isso vale também nos erros que a gente cometia naquela época em relação às raças. Acreditar que existia uma superioridade em cima de uma raça em relação à outra. Então, assim, não tem como eu julgar agora. Agora, graças a Deus, eu já entendo. Né? Eu sou uma pessoa mais esclarecida. Quando eu falo pessoa, eu estou falando da humanidade como um todo. Então, assim, como pessoa mais esclarecida, eu serei mais cobrado pela espiritualidade. Então, o que a espiritualidade espera de mim hoje são atitudes melhores, né? São atitudes mais conscientes. Então, assim, quando a gente estuda esse que ele está falando, ele está dizendo isso. No conceito, no tempo. Né? Então, vamos ver como que ele está falando. Ele fala assim, há neste momento raças humanas que têm evidentemente decrescido. Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? Ele falou, é verdade. Mas outras a substituirão da mesma forma que outras raças tomarão lugar na sua um dia. Então, eles já estão até brincando, né, que algumas pequenas mutações genéticas estão começando a acontecer em nós, seres humanos. Eu não lembro agora, teve um dia que nós estávamos almoçando aqui em casa, e graças a Deus a gente consegue recolher os celulares, né, e pôr longe da mesa de almoço, de refeição, e eu não lembro qual que era, mas eles falaram a respeito de alguma coisa que já estão nascendo mais pessoas sem aquela característica de que pessoas com a característica que tinha antigamente. Eu não lembro se era dente, eu não lembro o que era, mas era alguma modificação genética que já está começando a acontecer. Então, se a gente for comparando isso, né, esse tipo de coisa vai acontecendo gradativamente. Uma coisa que a espiritualidade já nos informou vai chegar um momento que todos nós seremos médios ostensivos. Então, ou seja, nós vamos ter uma capacidade muito fácil de comunicar com o outro lado. Você já imaginou você poder falar com aquela pessoa querida, que você ama, e que ela foi embora, que você ficou muito triste, que você chorou, mas que você consegue comunicar com ela com mais facilidade? E ela te falando, te acalentando, não, eu cumpri minha meta, já está tudo certo, agora siga seu caminho aí, né? E aí quando você tiver aquela angústia, estou no caminho certo, é lógico, ela não vai te dar dica, né, dos 6 números da Mega Sena, mas ela fala assim, olha, consulta seu coração, né? Presta atenção nas suas decisões. Então, assim, você continuar tendo aquela pessoa te orientando, né? Igual o Chico teve a graça de ter um Emmanuel ajudando numa encarnação inteira, fazendo um trabalho a 2 mãos, né? Isso é muito bacana, a 4, né? Isso é muito bacana da gente poder falar. E seria uma evolução, ou seja, a nossa pineal seria tão evoluída que a gente conseguiria ser um médio extensivo. Então ele fala, os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha, são os mesmos espíritos que estão de volta para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão distantes da perfeição. Ou seja, espíritos são os mesmos, né? Só que, volta a dizer, você vê que hoje você não tem coragem de tirar a vida de um ser humano. Você não tem coragem de tirar a vida de um ser humano, né? Mas o que eu vou falar de você, quando eu falo de você, nós, seres humanos, quando nós fazíamos parte do grupo de Gengis Khan? Não era assim, né? Então, assim, nós evoluímos moralmente, espiritualmente. Então, a coisa está caminhando gradativamente, graças a Deus, está caminhando conforme o plano do Pai. Alguns mais rápido, outros mais lento, mas continuamos caminhando. Tem uma passagem do Chico, né, que ele passa num bar e olha, passa de manhã, está lá o sujeito bebendo, jogando sinuca, e quando ele volta do trabalho mais tarde, está lá a mesma pessoa. Ele já ia julgar em pensamento, ele não ia externar, mas quem estava do lado era o Emmanuel.
que Emmanuel fala para ele? Não julgue. Dessa vez, ele está destruindo somente a vida dele. Você tinha que ver como foi no passado. Então, assim, nós somos muito limitados para entender as benesses do Pai, entendeu? Então, assim, é muito difícil a gente entender. Num primeiro momento, o que você faria? Você iria julgar, olha que desperdício, olha isso. Gente, dessa vez ele conseguiu se controlar tanto que a única vida que ele está destruindo é a própria. Então, isso é importante, né? Olha, ele está conseguindo um feito. Talvez ele está conseguindo um feito melhor do que nós. Nós que já tínhamos controlado isso, prometemos mundos e fundos e estamos aí ainda devendo num cheque predatado espiritual que vai ficar para a próxima encarnação, né? Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção nesse de não julgar as pessoas. Então, ele continua. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a habitar toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá o seu período de crescimento e de extinção. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendentes da atual, como os homens civilizados de hoje, descendo dos seres brutos e selvajados dos tempos primitivos. Ele está mostrando que nós fomos seres selvagens, né? Isso aqui é coisa mais selvagem, porque duelo, né? Tem no Livro dos Espíritos, tem uma sessão dedicada a duelo. Né? Pode fazer isso? Lógico que não. Não pode tirar a vida um do outro. Como poderia duelar? Mas a legítima defesa da honra. Você vê que hoje, dentro da nossa sociedade atual, nós aceitamos isso. Vem um homem ou vem uma mulher tirar a vida do esposo ou da esposa, foi traído, segue o baile, né? Eu sei que é ruim, eu me sentiria muito mal, mas segue o baile, isso não me dá direito a tirar a vida do outro. Legítima defesa da honra, não é vaidade? Eu não estou falando aí, não é de vaidade? Por que assim, legítima defesa da honra? Não caberia, a minha honra não é tão maior que a vida do outro, né? Então, assim, vamos dar os pesos corretos. Então, você vê, ainda temos muito de selvagem. E aquela reação que eu tive na fechada do trânsito, né? Gente, eu não sei por que o cara teve que me fechar. Ele é grosso, sem educação, ele é egoísta. Beleza, você definiu todo um quadro de doença espiritual, né? E aí você, além disso, vai condenar porque ele é um doente espiritual? Então, assim, você também é um doente espiritual. Você acabou de externar toda a sua selvageria, brigando, buzinando, aquela coisa toda, né? Então, você vê que nós ainda temos muito desse selvagem que ele fala no livro, que nós vamos cada vez mais ficando distante, né? Então, continuando, do ponto de vista puramente material, olha só que ele está frisando, puramente material, a constituição física da raça atual é uma criação especial ou procede dos corpos primitivos através da reprodução? Olha que resposta, olha a resposta. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Ou seja, eu adoro quando alguém começa a discutir, né? Não, porque a gente passou no reino assim, reino assado, reino frito, reino cozido. Não vamos discutir isso aqui agora, não, porque isso é muito polêmico. Olha só o que ele está falando. Só no reino hominal, ele vira e fala assim, olha, perde na noite. Você vai tentar achar e não vai encontrar. É bobagem você seguir por essa seara. Vai ser mais fácil você se melhorar moralmente, né? Então, vamos começar, né, continuar com essa melhora moral, que é mais importante. Aí tem o Anderson Mazeu, que ele falou, né? A evolução está dentro das nossas casas. Crianças identificadas como crianças índigo, nascendo entre nós com alta capacidade intelectuais e altos valores morais. Isso é bem verdade, Anderson, isso aí que você colocou, né? Trazendo. E interessante que nos educando, né? Isso aí é interessante. Você pôs essa pergunta aí, voltando, né? É muito interessante, porque os filhos é a segunda oportunidade que a vida nos dá de nos educarmos, né? Porque não dá para eu falar assim, não faça isso, mas pai, você faz. Não, mas me obedeça. Não existe isso, né? Eles estão vendo aquela frase famosa, né? O que você faz grita tão alto nos meus ouvidos que eu não ouço o que você diz. Então, assim, se você quer educar seus filhos, primeiro você vai ter que se educar. E aí o filho, naturalmente, se educa, né?
Então, quando eu chego na rua e aí a minha profissão ela exige que eu estou com algum problema mais sério de cliente, eu peço desculpa, porque eu vou ter que atender o telefone, né? Porque eu aviso, pessoal, infelizmente hoje eu estou com um problema, deu um problema em tal fábrica, assim, assim, e eu vou ter que atender o telefone se ele tocar. Eu peço desculpa, né? Para mostrar para ele que aquilo é uma exceção, aquilo não pode ser um comportamento meu. E eu não posso simplesmente pegar o telefone, atender, se eles falar qualquer coisa, eu os tratar de qualquer jeito, fazendo uso da minha autoridade de pai. Não funciona assim, né? Nós sabemos disso. Então, essas crianças que nascem hoje, elas são excelentes para nos educar. Então, isso é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? Então, continuando aqui, ó, aí ele fala, perde-se na noite do tempo, mas com todas pertencem à grande família humana, seja qual for o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos, né? Então, é interessante que às vezes eles vão descobrindo, eu vou começar a rir, né? Porque na hora que você estuda genética, né, é muito interessante que a genética mostra que os ramos que eles vão descobrir, o Homo sapiens, o dental, aquelas coisas, eles acabaram se encontrando, né? E você, dentro da sua genética, você ainda tem genes daquela época. Na hora que eles foram decifrando, fazendo um mapa do genoma, vai vendo que você tem genes daquela época. Bom, se eu tenho genes daquela época, em algum momento, né, o ramo físico meu passou por lá. Tem um livro muito interessante, ele é científico, tá? Não é um livro espiritual, ele chama-se As Sete Filhas de Eva. Eu não sei se algum de vocês já leram. Ele estudando que essas sete filhas que toda a população da Europa descende de 7 mulheres. Por que descende de 7 mulheres? Porque os outros ramos que foram nascendo, foram morrendo e não deixaram descendente. Então, se você for voltando geneticamente, todo mundo é filho dessas 7 mulheres. Dessas 7 mulheres. Elas que conseguiram deixar descendente até hoje. Que os filhos das outras morreram e perderam no meio do caminho. Imagina, por exemplo, que lá na minha casa, né, minha mãe tem 4 filhos. E se os 4 filhos não casassem, não tivessem filho, quando morresse, acabaria a descendência da minha mãe. Então, ela não conseguiria chegar mais no futuro, fisicamente. Nós estamos falando da genética, do corpo, da física. Então, o livro Sete Filhos de Eva, ele mostra essa história. E é interessante isso. E na hora que você vai voltando, essas discussões de raça e tudo mais, isso perde o sentido, porque na hora que você vê que você quer discutir alguma coisa a respeito de raça, eu brinco muito assim, mas você quer parar o cronômetro em qual época? Né? Porque se parar em 40 mil, todo mundo do planeta Terra vem da mesma raça. Né? Então não tem jeito. Não dá para. Mas eu sou preto, o outro eu sou amarelo, eu sou branquinho, eu sou moreno. Mas todo mundo vem do mesmo lugar. Né? Então, assim, eu brinco que na hora que a gente se amar e se respeitar mais, esse assunto vai perder sentido, ele vai perder coro, né? É o que o Cristo ensinou. Falou, gente, é para amar, somos todos irmãos, né? Então é exatamente isso. Qual é o ponto de vista físico, a característica distinta e dominante das raças primitivas? O Kardec, por influência da época, ele queria ver se tinha alguma coisa assim que dava para ver. A resposta da espiritualidade, da inteligência deles, salta aos olhos, né? A espiritualidade, em vez de dar uma coisa física, dá um comportamento, né? Olha só que resposta que ela fala. Desenvolvimento da força bruta, em detrimento da intelectual. Atualmente é o inverso, o homem faz mais pela inteligência que pela força física, e, no entanto, faz 100 vezes mais porque tem a seu serviço as forças da natureza, e o que não faz os animais, né? Mais ou menos, né? Porque tem alguns animais que são muito inteligentes e ainda usam ferramentas da natureza para facilitar o trabalho deles, né? Quem já assiste muito do animal vê isso. Mas é interessante a resposta, né? A gente fala, naquela época eles usavam a força bruta. Hoje você usa mais a sua cabeça. Se bem que tem gente que tem a cabeça vazia, não usa. Então, quando eu falo sobre isso, o que eu estou dizendo vamos preocupar com o lado espiritual e moral. Por isso que eu brinco muito, né, com as pessoas assim.
Gente, na hora que você tiver um assunto polêmico, lá do mundo dos espíritos, né? Eu brinco assim, qual que é a cor da tinta que pintaram o umbral da porta da casa, né? Sabe aquelas discussões que você sabe que ninguém tem razão e não vai levar ninguém a lugar nenhum? Eu brinco e falo assim, desenvolva seu lado espiritual, seu lado moral na Terra. Que aí, na hora que você bater no lado de lá, vai ser muito mais fácil você entender tudo aquilo que você fica batendo boca e tentando entender um assunto que talvez ainda a gente não esteja preparado. Eles trouxeram bastante assunto lá para mostrar que nós vamos evoluir até chegar naquele nível, né? E isso é interessante. Mostrou, ó, lá na frente será assim. Mas não é para a gente ficar discutindo e nem brigando entre nós, principalmente espíritas, né? Como se fosse time de futebol. Vamos ver se a gente consegue ler pelo menos mais uma, né? Nós estamos ali faltando 3 minutos. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Isso aí é por quê? Porque ele publicou o livro 2 anos depois, já estava Darwin publicando o livro dele. Então ele já sabia que existia um estudo, né? Estaria mais de acordo com essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Ou seja, porque existe, né, a ação humana, desde longa data, de forçar determinadas reproduções para aumentar a produtividade, né? Aí ele fala lá, deve-se fazer tudo para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar os seus fins. A perfeição é o objetivo para o qual tende a natureza, e favorecer essas conquistas é corresponder a esse objetivo. Então, quando você estuda à luz da ciência mesmo, a escolha humana, né? Casamentos assim longevos, respeitosos, espirituais, além de ter uma força espiritual muito forte envolvida, nós, seres humanos, nós procuramos escolher pessoas que nos completam, tanto física como espiritualmente. Né? Então, ou seja, é uma forma de aperfeiçoamento. Né? Então, assim, a natureza, né, em Deus, ele está sempre procurando aperfeiçoar. Ele está sempre procurando aperfeiçoar. Então, esse é o nosso objetivo. Nós vamos sair lá daquele mundo sensitivo, né, daquele mundo que é muito terra-terra, até caminhar, passando pela lei do amor, né, e tudo mais, e caminhando, até chegar na angelitude. Isso vai acontecer conosco. Ao se olhar, né, no espelho, depois daquela briga que você deu com as pessoas que você ama, você fala assim, nossa, eu estou muito longe de virar anjinho. É verdade, você está muito longe de virar anjinho. Mas o mais interessante é que se você pudesse olhar naquele mesmo momento, como é que foi a briga sua, há uma encarnação ou duas atrás, nossa, foi muito pior. Dessa vez você conseguiu fazer uma discussão só em palavras. E naquela época você não, você agredia fisicamente. Então, assim, tudo isso denota a nossa evolução, né? Então, nós vamos ficar aqui por hoje, né? Continuamos na quinta-feira dessa semana, e desejo a todos, assim, um bom estudo com a nossa amiga Amabe, tá bom? Então, até quinta-feira e aguardo a todos, e muito obrigado aí pela presença de todos, tá bom?